Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Professor Eduardo aqui falando. Acho que vocês já devem me conhecer de alguns materiais que eu já, já produzo aqui no Instagram da GRE, né? Hoje eu tô todo de branco aí, a minha gestora observando o meu visual. Hoje a gente vai conversar um pouco com a professora Gilberlande Santos, que é pró-reitora acadêmica da Univisa, uma universidade de Vitória de Santo Antão. E a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino e carreira docente. Gilberlande Santos, que já tem um percurso formativo profissional nessa área, né? E fala muito bem sobre isso. E vai ser uma noite, vai ser uma conversa bem interessante e muito proveitosa. Então, a gente já tem a solicitação da professora Gilberlande aqui. Eu vou chamá-la para a gente iniciar a conversa. Olá, Gil, tudo bom? Olá, boa noite, Eduardo, boa noite a Boa todos. noite. O Como é som que tá você bom, tá? Eduardo? Tá bem, tô conseguindo escutar. Que bom, que bom. Olá, minha gente, boa noite a todos que estão entrando. Aproveitem para mandar aí o convite dessa live para todos os amigos que ainda não estão conosco, não é isso, Eduardo? Com Estou certeza, muito vai ser bem. um. Eu também tô bem, tô nervoso, porque a gente vai conversar hoje, né? A gente que já tem uma relação atrás das câmeras, né? De amizade, Você foi minha professora, e agora a gente está nesse projeto de interlocução que a gente tem na Gremata Centro. Por sinal, você está muito linda hoje com é, Nossa, esse vermelho todo, esse batom, esse blazer, esse eu me colar. arrumei, olha, eu me arrumei para você e para os professores que vão estar conosco hoje durante a noite, tá? Então, chama a galera, porque eu gastei a necessaire, tá? Brincadeira. Pois é, Eu estava ouvindo tem você que. falar que está de branco. Eu ouvi você falar que está de branco, eu digo, pronto, eu vim de contraste, preto, vermelho e Pois é. azul, são cores fortes. Eu estou num ambiente diferente, né? Que eu estou em Passira, tô na casa de manhã, e fiz uma improvisação aqui para a gente conversar, né? Tá chegando gente, a gente tá com 19 pessoas, já já chegam Poucas pessoas mais. estão chegando. Maravilha, estamos só no comecinho. É, Eduardo, Ô sua Gil, família, Passira. Antes de a gente começar, então, quando o pessoal está entrando, né? Vou mandar um abraço para uhum, o pessoal de Passira. Espero que todos estejam obedecendo aí à quarentena, o tá, isolamento social, o distanciamento social, usando máscaras. Temos muitas pessoas queridas de Passira e não podemos com correr o certeza. risco de termos essa cidade contaminada. Sua família está bem? Tá tudo bem aqui, graças a Deus, tá tudo nos conformes. Às vezes eu venho para ir ao mercado, para ir comprar verdura, para meus avós não sair, né, que são idosos. Eles são um pouco teimosos, querem sair, mas a gente puxa a orelha aqui, puxa a orelha lá e dá para ocorrer tudo bem. Meu pai é Eduardo, caminhoneiro, olha que deixou coisa de. maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Estou vendo aqui a entrada, além de outros grandes amigos, de Apoliana Souto Maior, que é uma artista plástica fantástica. Apoliana, que bom te ver por aqui. Tem um quadro seu na minha sala que eu amo de paixão. Olha aí, Obrigada pela presença. arrasou. E o pessoal está comentando aqui, né, Gil, que a Gremata Centro agradece essa parceria, né, entre Univisa e a Gremata Centro, a sua disponibilidade de estar com a gente nesse projeto. Em nome da professora Kátia, né, a nossa gestora, eu agradeço a sua disponibilidade, agradeço a sua presença. Ela disse que gostaria muito de estar mediando, mas ela está com alguns problemas de conexão, mas já está resolvendo e próxima semana ela volta ativa, porque eu estava até brincando com ela. Você tem que aparecer mais vezes, porque quando você aparece, as lives bombam. O povo ama muito essa mulher.
Bombam tanto que caem, né? Interessantíssimo. Ela é uma luz incrível. Mas, Kátia, obrigada pelo teu carinho, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar comigo nesta semana. Uma semana, Eduardo, que eu quero aqui mandar o meu abraço virtual para todos os profissionais, docentes da área das letras, aos Isso. estudantes, aos muitos egressos, mais de centenas e centenas de egressos, né, que passaram por nós, que nós tivemos a honra de participar da formação, você é um deles, Uhum. e esta semana nós estamos tendo uma série de atividades virtuais lá no perfil Letras Univisa e também Univisa Oficial, em homenagem a esse profissional. E eu sei que nós temos aqui, acompanhando já esse nosso comecinho de noite, várias pessoas que são formadas também licenciadas em letras. Em Eu quero, letras. em nome eu quero, em nome de todos que fazem a formação de professores em letras no Brasil, mandar o meu abraço, agradecer demais por essa parceria e dizer que eu sou muito feliz por conviver com pessoas tão inteligentes quanto, né, as pessoas das letras. Kátia, mais uma vez, muito obrigada por sua disponibilidade e a todos da GRE Mata Centro, um espaço que nós sempre tivemos, eu em particular, a Univisa em especial, sempre teve um carinho muito especial, porque lá estão muitos dos nossos egressos. Então, Com muito obrigada por certeza. essa oportunidade. Eu também agradeço, né, e parabenizo você, que é uma profissional das letras. Zezinha, que está assistindo a gente, um abraço, Zezinho, um cheiro. Parabéns pela nossa semana, né, a Semana do Profissional das Letras. Rafaela Mello também, que vai estar com a gente aqui amanhã, psicóloga. E a todos que estão aqui presentes na live. Professora Alcina já falou aqui. E vamos lá, né? Ô Gil, a conversa da gente hoje vai ser sobre empreendedorismo feminino e a carreira docente, né? E pelo que eu conheço, né, pelo que a gente teve contato, eu sei que isso caracteriza muito Gilberlande. Gilberlande é, por essência, empreendedora e, por essência, também é professora. Eu acho que Gilberlande já era professora antes de fazer magistério, antes de fazer letras. Aí eu queria que tu falasse um pouco para a gente sobre essa tua carreira profissional, esse processo de essa tua carreira profissional mesmo, a questão do empreender e tudo mais. Menina, eu vou usar um termo aqui que Cida Pedrosa usou ontem numa live, e vou dizer o seguinte, que eu fiquei bestinha quando eu vi... Será que meu batom está sujando aqui o dente? Não, né? Tá não, tá não. E a gente tem dessas coisas, tá, minha gente, nessa conversa. Eu vou usar o termo que Cida Pedrosa usou e vou dizer que eu fiquei bestinha quando eu vi um card, né, da GRE Mata Centro me convidando com uma temática sobre empreendedorismo feminino e docência. Nossa, quando eu vi isso, eu comecei a refletir um pouco sobre a minha trajetória e a trajetória de tantos amigos e amigas, e em especial das amigas, por se tratar do empreendedorismo feminino. Uhum. Fiquei testificada com essa frase do empreendedorismo feminino na docência e muito orgulhosa de ser convidada para discutir isso, por dois aspectos, Eduardo. Talvez eu não seja, de fato, tão empreendedora quanto eu gostaria de ser, no sentido do empreendedorismo, de uma construção de uma carreira individual. Né? Na docência Sim, não cabe individualismo, não cabe especificidade. Educação é é. sinônimo de coletividade, de gente, de junção. Bom, mas Uhum. num sentido mais genérico, empreender significa você construir algo ao lado de muitos, né? Correr atrás Isso, de um sonho e construir esse sonho, construir, atingir as metas, os sonhos, os objetivos, através, inclusive, da colaboração, da parceria de muitos. Eu tenho a sorte, a grande sorte, de ter na vida um network que faz toda a diferença. Né? O é verdade. network é essa rede de contatos que eu tenho e sempre tive interesse em manter vivo, né? Vivos todos os contatos, fez toda a diferença nesse processo. Então, eu vou começar dizendo
que sim, eu acho que acaba que para nós, educadores, né, esse nome empreendedorismo, empreendedor, empreendedora, ele cai bem sim. Por uma razão simples. Primeiro, porque nós trabalhamos com pessoas. Segundo, porque nós agregamos valores. Terceiro, porque nós construímos algo. Eu não sou dona de uma empresa para, né, com esse sentido mais restrito de Mais empreendedorismo, capitalista, né? mais capitalista ou mais restrito de empreendedorismo, mas eu trabalho numa grande empresa que se chama Sociedade, com algo que é a mola propulsora disso que é a educação. Perfeito. Então, se você me der licença e as pessoas tiverem um pouquinho de paciência, você me perguntou sobre a construção dessa carreira, né? E Uhum. aí eu vou falar rapidamente para as pessoas não terem pena e começar a chorar também, né, Eduardo? Porque a gente esqueceu de trazer os lenços. É Mas, verdade. gente, Eduardo falou que talvez eu já tenha nascido, né, nesse processo educacional. E, na verdade, foi assim mesmo. Eu sou filha de pais sertanejos, do sertão da Paraíba. Um grande abraço para todos os sertanejos paraibanos e pernambucanos também. E eu fui alfabetizada por minha mãe no antigo Mobral. Minha mãe foi ali professora municipal, foi adepta da teoria de Paulo Freire, e aí eu, com aquelas cartilhazinhas do Mobral, eu fui alfabetizada por ela muito antes da idade apropriada para entrar na educação formal. Ela lecionava na zona rural do município de Serra Grande, na Paraíba, e eu ia com ela para acompanhá-la na casa dos idosos, dos adultos, porque na verdade era educação de jovens e adultos como a gente conhece hoje, né? Não cabia Sim. crianças, mas eu acompanhando a minha mãe, porque eu era mais velha, e aí só tinha um irmão pequeno em casa que ficava, né, aos cuidados de uma tia, e minha mãe me levava. Eduardo, o mais interessante disso tudo é que eu aprendi com giz e quadro negro, não. O meu giz era um pedaço de carvão, né, o carvão de lenha, que não havia Sim. giz na casa, que Naquela. foi toda adaptada para que minha mãe pudesse alfabetizar aqueles adultos. E lá tinha um pedaço de parede cimentada, né, um cimentado, e o giz era um carvão. E com aquele carvão, com aquele pedaço de parede cimentado e com papéis que eram aproveitados do pão comprado na venda da esquina, eu fui junto com a minha mãe aprendendo a alfabetização. Quando eu fui, então, entrei na educação formal, eu já estava alfabetizada, então não tive o período daquele primeiro momento da alfabetização escolar formal. Eu já fui para, na Uhum. época que a gente chamava de primeira série, né? Sim. E pelo fato, então, de eu ser filha de uma educadora e de um agricultor, meu pai não tinha esse viés, né, da educação formal, como a minha mãe, que tinha o magistério na época e trabalhava com isso. Por eu viver nesse contexto, ter crescido nesse contexto, sempre me interessou muito as letras, sempre me interessaram muito as palavras. E uma curiosidade que eu carrego ao longo de toda a vida com muito amor e carinho. O meu pai, eu costumo dizer que a minha mãe me alfabetizou, e o meu pai, agricultor, semi-analfabeto, ele me literalizou. Ou seja, essa palavra que eu utilizo é para dizer que meu pai me introduziu na literatura Uhum. popular, né? Ele me trouxe a literatura de cordel. E ele, então, decorava, através da literatura oral, os textos de cordéis, me colocava no colo, os meus irmãos ainda pequenos, e fazia toda aquela declamação. Eu achava aquilo fantasticamente lindo e um mundo fantástico se Com abria para certeza. mim e para os meus irmãos. Numa realidade que eu sei que todos vocês que moram, né, quem está nos acompanhando por acaso, tem alguma vivência com o sertão, com o interior, sabe das dificuldades. Então, não era uma realidade simples, não era uma realidade fácil, era uma realidade muito crua, de um sertão seco, de um Com sertão sem certeza. recursos e de uma família completamente desprovida financeiramente de muitas coisas, mas que tinha o essencial, que era o amor pela educação. Então, minha Isso. mãe, eu cresci minha mãe dizendo o seguinte, Eduardo, a única coisa que eu deixo para vocês como herança
é o conhecimento. Porque este vocês levarão para o túmulo e ninguém vai tirar de vocês. Não vai ter briga por imóveis, por nada. Coitada, também se quisesse não tinha nem como deixar imóveis não. Minha mãe está vivíssima, viu, minha gente? Graças a Deus. Bom, e aí, Eduardo, como E faz acontece... uma pamonha deliciosa, né? Faz uma pamonha maravilhosa. Estou devendo a você uma pamonha da Dona Natilde, tá? Dona Natilde, um beijo, um beijão. Eduardo, e como muita gente, o que aconteceu comigo e com tantos que fizeram exatamente esse caminho? Morando numa cidade pequenina do interior de algum estado nordestino. Tem uma profissão que você não vai ficar desempregado, que é qual? Professor. Professor, é Professor verdade. primário, né? E eu costumo dizer que se não tiver concurso, se você não conseguir entrar em concurso, você vai botar uma plaquinha na porta dizendo, dou aula de reforço. É Vai verdade. ter sempre alguém querendo aprender alguma coisa. E aí, como acontece com muitas pessoas, como eu já disse, eu fui fazer o magistério normal, nível médio, para que eu pudesse, então, começar a trabalhar logo. Ter logo um ganha-pão, porque eu precisava ajudar os outros irmãos, os meus pais e todo mundo. Eu precisava me sustentar. Então, a minha história começa na educação formal, exatamente aos 17 anos de idade, com um concurso público que eu fiz no estado da Paraíba para lecionar na educação básica na primeira fase. Observe que a legislação mudou, né, consideravelmente, Uhum. e naquela época a gente que tinha só o magistério normal nível médio podia concorrer, podia fazer concurso para a primeira fase da educação básica e para o primeiro ciclo, e eu fiz, né? E aí comecei o meu trabalho lá no interior da Paraíba, e na sequência entrei na graduação na licenciatura plena em letras, também no interior da Paraíba, no Campus 5, em Cajazeiras, e foi todo um trabalho para fazer essa formação e trabalhar e estudar, como acontece com muita gente. Quando hoje eu recebo os alunos dizendo, professora, eu não estou com tempo de estudar porque eu trabalho. E aí eu digo, olha que bênção, você trabalha. E Trabalho. você tem a oportunidade de estudar, né? Porque a minha rotina no começo, e aí eu falo para os nossos estudantes que estão nessa formação, a minha rotina no começo era de manhã no estado com crianças, meio-dia, faculdade, graduação, e noite no estado também, com outros níveis um pouco mais avançados. Porque eu passei também Uhum. num outro concurso público logo depois que entrei na Universidade Federal da Paraíba, no Campus 5. E aí, o que acontece? Quando eu me deparei com essa profissão, uma profissão que lida com sonhos, uma profissão que lida com pessoas, uma profissão que lida com a língua e com a linguagem Isso. e com gente, eu me apaixonei perdidamente. Você pode me perguntar, sempre foi o seu sonho? Não. Eu já disse aqui que no começo não era. Era o que tinha de possível naquele momento. Era o que era possível para se ter uma rentabilidade mais rápida. E foi assim que eu me tornei professora. Quando eu, em 1996, me formei na licenciatura plena em letras, no Campus 5, em Cajazeiras, no interior da Paraíba. Então, digamos que foi a primeira vez que foi o seu primeiro empreendimento com relação a isso, né? Digamos que quando eu comecei e terminei o magistério, normal, nível médio, né, na época, eu tive uma professora de sociologia, que ela era formada em direito, na verdade, e nunca esqueci do que ela me disse naquele instante. Ela me disse o seguinte, não olhem, não se baseiem, não tomem como referência quem ficou para trás. As perdas e os fracassos têm que servir para que você olhe para frente e para que você siga a sua caminhada. Uhum. Se fulano, cicrano conseguiram, você também conseguirá. Eduardo, estou falando de uma pessoa que, quando foi fazer o primeiro vestibular, fez para o curso de Direito, na Universidade Pública do Estado da Paraíba.
Só que eu estava saindo de um magistério. Como que a gente consegue entrar num bacharelado em Direito altamente concorrido, não tendo Verdade. feito o que na época era o chamado científico, né? Isso. E nem ter dinheiro para pagar um cursinho preparatório. Então, esse sonho, ele foi enterrado a partir do momento que eu ouvi o que essa professora disse. A professora disse o seguinte, caminhe com o que você tem, mas vislumbrando o que você pode ter e o que você pode ter. Pode ter no sentido de informação, né? De conhecimento. E aí foi quando eu, naquele momento, percebi que, mesmo tendo sido concursada na minha cidade, já ser professora, já ter um olerite ali na minha mão, né? Um contra-cheque, para quem não sabe ter um olerite na mão, já está podendo ali assumir alguns compromissos como filha mais velha de uma família de 6 irmãos, pai agricultor, mãe professora municipal. Eu já podia ajudá-los. Já era muito bom para mim. Muitas das minhas amigas e companheiros e companheiras ficaram lá, se conformaram com aquela situação. Mas eu queria mais. Eu achava que para ser uma educadora eu precisava ir mais além. E aí onde começa a saga do empreendedorismo. É quando eu começo a ter uma noção muito clara do que é a docência, do que é ser professor, a responsabilidade da educação desse país, e aí eu busco a licenciatura plena em letras na Universidade Federal da Paraíba. Da Paraíba. E me deparo com um corpo docente que fez total diferença na minha formação. Olha que coisa interessante. Mesmo lá, depois de um ano, do curso de letras, eu fui convidada a fazer o curso de Direito num processo de transferência. Só que, depois de um ano, eu já era bolsista de iniciação científica da universidade, junto com o professor José Vanderlei, meu querido mestre. Eu já estava totalmente engajada com a educação e já estava trabalhando também na rede privada de educação básica, graças ao trabalho desenvolvido na universidade. Então, lá, no primeiro ano de universidade, eu aprendi que o teu currículo acadêmico, ele começa a ser feito muito cedo. Eu queria muito que os nossos estudantes ouvissem isso, né? Que quem escolhe para ser educador, não. Na verdade, um profissional que queira construir uma carreira de sucesso precisa pensar no agora, no hoje, para o daqui a pouco. E começar a construir a sua carreira hoje, já, nesse momento. Então, todas as oportunidades apropriadas que me chegavam à época de ser bolsista de iniciação científica, de desenvolver projetos de extensão, de lecionar em lugares que eu não tinha ido ainda, em periferias e em bairros nobres da cidade onde eu fiz graduação. Durante os 4 anos de graduação, eu passei por todas essas etapas. Lembrando que antes eu já tinha começado a trabalhar com crianças. Eu abri uma escolinha chamada Escolinha da Paz, só para trabalhar com crianças. Né? Eu passei por todos os níveis, desde o pequenininho que entra na escola, até a aula de reforço, até chegar na graduação, trabalhando então com o ensino médio e com o ciclo 2, com a educação básica, do sexto ao 9º ano. E aí, Eduardo, eu comecei a construir o meu currículo ali, pesquisando, escrevendo, trabalhando, me aperfeiçoando, mas não esquecendo de manter a minha rede de contatos, que é importante. Ela é que me levaria, de fato, a outros espaços. Eu falo muito, se você quiser interromper, interrompa, viu? Não, eu tava aqui refletindo como foi importante eu ter contato com você, né, logo no início da graduação, quando no corredor da FAIT-Visa, eu paro você, que hoje é Univisa, né, e pergunto, aqui não tem projeto de iniciação científica, aqui não tem programa de iniciação científica, e você, tem sim, tem o PIC, você pode pesquisar com a gente.
E eu também comecei muito cedo, né, nesse processo de pesquisa, a trabalhar cedo. Aí hoje eu enviei meu currículo para uma pessoa que pediu para apreciar. Aí ela perguntou a mim: "Você tem quantos anos?" Aí eu disse 25. Ela disse: "Com um currículo desse", eu disse: "Não se preocupe, porque a coluna é de 85, apenas na idade que é de 25." Como é importante, né, essa inspiração que a gente tem dos nossos professores. Tem uma frase que me marca muito, apesar da minha graduação ser recente, vai fazer 4 anos que eu terminei, mas a frase que me marca desde o início da graduação, do professor Marcos Nascimento, era quando ele parava a aula assim, olhava para a gente e dizia: "Vocês são o topo da pirâmide intelectual do Brasil, não é da Univisa, não é de Pernambuco, é do Brasil. Vocês são o topo da pirâmide intelectual." De tanto ouvir isso e internalizar, né, a gente começa a dizer: "Poxa, eu tenho uma responsabilidade muito grande nas minhas costas. Eu tenho que ser mais, não no sentido de ser melhor do que o outro, mas no sentido de se superar, nesse sentido de empreender mesmo, que empreender não seria só abrir um negócio, não seria só abrir uma escola do nada, mas empreender a imagem, empreender o currículo, empreender a sua carreira. E isso é muito importante, muito inspirador, Gil. Eduardo, você fala de uma coisa extremamente importante: empreender na própria carreira, cuidar da Isso, sua carreira, que implica, e aí entrando nesse viés que você mencionou agora, então, empreender significa, nesse aspecto da educação, significa você cuidar, primeiro, dessa sua formação acadêmica, técnica, didática, apropriada para isso. Então, o que você se propõe a fazer, você fazer bem feito, né? Um educador, um professor, um psicólogo, um profissional, né? A Juliana entrou aqui, um beijo, Ju, que é psicóloga. Qualquer profissão passa inicialmente por esse cuidado com a imagem, a representação social. O que é uma representação com social? certeza. É como os outros me veem. Como é que eu estou projetando a minha imagem profissional no outro? Como é que eu quero que o outro me veja? Então, ter o cuidado com a imagem, ter o cuidado. Não estou dizendo com isso que você tem que estar andando com roupas de marca e tudo mais, não. Estou dizendo que você precisa aliar a sua imagem à representação que você quer gerar na sociedade, tá? A única pessoa que é responsável por isso é você mesmo, é você mesma. Nesse aspecto, tem um fator importante que eu percebo muitos profissionais deixando de lado, que é a oratória, que é o discurso, Uhum, que é a fala, né? É o cuidado com as manifestações discursivas. Eu preciso atentar para o que eu falo, eu preciso atentar como eu falo, porque isso diz muito de mim, né? Então, não é que tudo vale, né, na vida. Você tem que saber separar o joio do trigo. do E trigo, é aí, verdade. exatamente, quando você coloca, né, que eu fui uma inspiração para a sua carreira, que Marcos Nascimento foi uma inspiração, eu lembro que a profissão de professor e educador vai muito além desse peso que a gente coloca em cima do educador. Ah, você tem uma Isso, responsabilidade muito grande. Sim, nós temos uma responsabilidade muito grande. Mas, acima de tudo, nós somos uma inspiração, nós somos um isso. espelho, nós somos uma imagem refletida e nós podemos mudar toda uma geração e uma sociedade, dependendo do caminho que nós tomarmos para isso. E aí, você falou, quando as pessoas perguntam qual a sua idade, vou contar um trechinho bem rápido que quem é meu aluno já conhece. Quando chego em Recife, muito novinha, terminei, então, 17 anos, né, já terminando o ensino médio, ensinando na Paraíba. E aí, aos 21 anos, eu chego em Recife para fazer o mestrado. Tá dando um eco? Você está me ouvindo bem, Eduardo? Tô escutando Tá ótimo. bem. Ok. Então,
Eu chego em Recife entre 20 e 21 anos de idade, no ano de 1997, e aí eu comi o pão que o diabo amassou, tá? Eu abri, veja o que é você empreender, fazer um autoempreendimento. Eu, no interior da Paraíba, moça pobre, de família pobre, financeiramente, já concursada em 2 empregos, de emprego privado, formada na graduação. Estava bom por aí, não estava, não? Não estava. Perfeito. Não estava. Porque eu tinha mestres que me inspiravam e diziam assim, você pode mais. Pode ser mais. Vá atrás. E aí eu vim, né? E entrei no mestrado da Universidade Federal da Paraíba, de Pernambuco, numa época em que eu realmente não conhecia nada. Para vocês terem uma ideia, eu nunca tinha saído para morar em lugar nenhum, a não ser lá no interior da Paraíba. Então eu era aquela sertaneja abestalhada, mas que tinha passado no mestrado. Então, né, vamos e venhamos. Essa sertaneja tem alguma coisa para oferecer. Também nunca me subestimei, sabe, Eduardo? Essa coisa de baixar a cabeça, de me subestimar, não, eu também nunca fiz isso. Então, o que acontece? Quando eu cheguei em Recife, que comi o pão que já amassou, depois de 6 meses, as coisas começaram a clarear e eu fui convidada para dar aula no então Mirou Jurídico, né, que hoje é esse grupo C educacional, que era, então, um cursinho preparatório para a formação para exame da OAB. E graças ao querido Valber Abra, que hoje é procurador do Estado, ele me conseguiu, né, esse trabalho lá. Quando eu entrei no primeiro dia de aula, para dar aula para aqueles recém-graduados, todos empalitosados, jurando que já eram juízes e promotores, e eu, uma fedelhazinha de 21 anos de idade, né, novinha, magrinha, já fui magra, olha que coisa maravilhosa. Eles olharam para mim com aquele olhar de desdém, se perguntando o que é que essa pirralha tem para me oferecer. Num primeiro momento, aquilo me assustou sobremaneira, aqueles olhares de cima a baixo, sabe? Me perscrutando, buscando em mim uma referência elitista que eu não tinha. Eu era uma simples professora de português. Aí eu me virei da sala um pouquinho antes de começar, respirei fundo e eu disse, pronto. Nos próximos 10 minutos, eu sei se eu vou permanecer ou não nesta sala. Depois que eu abri a boca, se eles não me respeitarem, aí eu mesma saio da sala de aula. Pronto. Bastou abrir a boca e começar a falar, e começar a mostrar que as pessoas não sabem tudo, e que se eu estava ali, porque eu estava com competência para isso, consegui ficar lá durante muito tempo, e foi o meu primeiro emprego em Recife, a convite do meu amigo Valberá. De lá para cá, já trabalhei no interior de Pernambuco, em faculdades privadas, já fui professora da Universidade Federal de Pernambuco, por 2 vezes professora substituta, mas nunca esquecendo de alimentar o currículo com o ensino, com a pesquisa e com a extensão. Porque no nosso caso da educação, a tríade ela é muito importante. É essa tríade que vale. Né? É uma tríade que se retroalimenta, né? É um processo de retroalimentação. E o empreendimento, o autoempreendimento, o empreendimento pessoal, é quando você se propõe a inovar, a buscar coisas novas, né? Eduardo, quem de nós educadores imaginávamos que agora estaríamos sendo quase youtubers? Pois é, né? Pois é. Meio que num processo obrigatório em função de toda essa pandemia que o mundo vive. Isso é empreender. Quando eu paro e digo, ora, a minha profissão precisa nesse momento ter um outro olhar, precisa nesse momento se reinventar, precisa nesse momento alcançar um outro patamar, tá? E aí é nesse sentido que o empreendedorismo, ele é necessário para quem trabalha no ramo educacional. Desde o ano de 2001, eu fui convidada para trabalhar na Univisa. A professora Maria José, que está aqui conosco, já era do departamento, e naquela época, eu de fato estava buscando, Eduardo, um lugar em que eu pudesse desenvolver a tríade educacional, desenvolver meu autoempreendedorismo
e, ao mesmo tempo, cuidar de uma gama de profissionais extremamente competentes e habilitados que nós temos no estado de Pernambuco, que nós temos no Nordeste. E aí, no ano de 2001, eu ingresso na Univisa, antiga FAIP-Visa, e me perguntam, me dizem o seguinte, a frase da gestão até naquele momento foi: estamos precisando de alguém que em período integral vista de fato a camisa do departamento de letras dessa instituição. Vista a camisa incondicionalmente. Eu disse, então, como diz no meu interior, chegou um texto e faltava para a panela. E a panela? Essa expressão significa tampa, tá, gente? Texto no sentido de tampa. Então, a panela que faltava para o texto de vocês chegou, porque eu estava procurando um espaço em que eu pudesse fazer isso. E são, né, quase 20 anos de uma história de desenvolvimento e de educação no estado de Pernambuco, ao lado de pessoas extremamente competentes, que me fazem acreditar que essa sociedade tem jeito, que esse mundo tem jeito, que essa política tem jeito, sabe? Que os Estados Unidos tem jeito, enfim, né, me fazem acreditar que um mundo melhor é possível. E uma coisa muito importante para dizer para quem nos acompanha. Quando eu converso com os meus colegas professores, quando eu participo de processos seletivos para educadores, eu costumo trazer à tona 4 habilidades que me parecem, para além da capacidade de empreender, me parecem extremamente necessários nos tempos atuais. Eu já falei de um deles, que é a capacidade técnica. Então, se você vai trabalhar com a língua, conheça a língua. Você vai trabalhar com a matemática, conheça a matemática, engenharia, né? Construção de pessoas, estude, dedique-se a isso. O tempo que você usa hoje, se aprimorando, buscando conhecimentos, nunca será o bastante, tá? Porque o ser humano, ele é um aprendiz ao longo da vida. Precisa encarar isso. Ele nada sabe, lifelong learning, né? Sempre em luz. Então, a primeira habilidade para um educador empreendedor e um educador líder, né? Uma educadora, já que a gente está falando aqui do empreendedorismo feminino, tantas amigas, Kátia Monteiro, à frente da GRE, né? Neuza Mendonça, à frente da GRE aqui em Recife, né? Tantos queridos e queridas, tantos profissionais, tantas pessoas que eu conheço, tantas mulheres assumindo cargos de liderança. Infelizmente, nem todas as instituições ainda têm a valorização da mulher no cargo de liderança, como, por exemplo, nós temos na Univisa. A Univisa é uma empresa basicamente gerenciada, gerida, gestada por mulheres. Nós temos proreitora administrativa, proreitora acadêmica, proreitora financeira, proreitora de pós-graduação, coordenadoras de cursos de graduação, né? Então, é uma empresa que realmente valoriza a mulher. Queria eu que muitas outras em Pernambuco também tivessem essa valorização. Sabemos que a luta é muito intensa. Mas eu falava que a primeira característica é ter o domínio técnico. Né? É preciso conhecer o objeto de trabalho. A segunda característica de um educador competente é ter a habilidade política. A habilidade política, né, é aquele que você consegue dialogar empaticamente, ouvir os pares, discutir, não se utilizar de artifícios antiéticos para conseguir subir derrubando alguém, né? Então é você lidar ali com as questões éticas do cotidiano da profissão. Uma outra função que é extremamente importante é a função interacional, né? A habilidade interacional, essa que a gente chama atitudinal. Como você se relaciona com os seus pares? Como você se relaciona com os seus alunos? Como você se relaciona com os seus gestores? Tá? E como você se
projeta enquanto educador, essa representação social que eu falava, né? E a outra ainda mais, que é o administrativo. Veja que o empreendedorismo nos caminhos. É Ora, se verdade. eu não sou empreendedora na minha função, como que eu posso dar conta de tantos diários de classe? Como que eu posso dar conta de tantas classes virtuais, como a gente agora está vivenciando, de tanta legislação? Como que eu posso administrar bem o meu tempo para dar conta de tudo isso? São E, muitas sobretudo, demandas. a formação também, né? Que ela não se encerra na graduação. Esse processo de formação continuada, de leituras, de contato com o nosso objeto de ensino, né? Que no caso seria a língua, e o professor, além do seu objeto de ensino, da disciplina, ele trabalha com todas essas outras habilidades. Eu acho que esse tempo que a gente dedica para a formação deve ser importante, e a gente deve aprender a gerir, né? Hoje em dia tem essas questões de autogestão que são habilidades imprescindíveis para o profissional, digamos assim, para o profissional do século XXI. Eduardo, no mundo VUCA em que a gente vive, um mundo de volatilidade, de celeridade, né, de incertezas que nós vivemos, o professor Fábio Guimarães entrou aqui, é um prazer recebê-lo, professor. No mundo VUCA em que a gente vive, no mundo caminhando para a educação 5.0, um profissional de qualquer área que parar no tempo, ele está fadado ao fracasso interminável. Ele não vai conseguir sair de uma crise grande como essa que a gente está vivenciando. Na profissão de educação de professor também não é diferente, tá? Não se acostume a pouco, a reproduzir saberes, né? A função de um professor não é reproduzir saberes, é ajudar a construí-los. É Construir. ajudar a Isso. construí-los, né? E hoje nós temos, felizmente, muitas ferramentas disponíveis. Eu fico muito angustiada quando eu vejo, por exemplo, algumas pessoas falando de ociosidade nesse distanciamento social. Eu fico me perguntando, essa pessoa vive em que mundo? Né? Porque, assim, Pois é. com tantos problemas, com tantas demandas para nós darmos conta, né? Nenhum profissional pode abrir a boca e dizer que está com ociosidade, porque a quantidade de cursos para a formação continuada que existem disponíveis, desde os gratuitos até os pagos, é gigantesca. Né? Você falou do ponto central, que é a formação continuada. A graduação, ela não é suficiente. Então, por isso que eu também fui para uma pós-graduação estricto sensu, e na prática eu não parei de estudar. Né? Eu já vou fazer, acredito eu, não fiz muitas contas, tá? Mas acredito que eu já estou chegando aí nos 30 anos de profissão. Bom, considerando, façam aí as contas, eu sou 10 letras. Considerando que eu comecei minha vida na educação formal com 17 anos de idade, e hoje eu já estou com 46, já é uma trajetória significativa, né, em educação. Então, de lá para cá, eu nunca parei de estudar. Outras demandas vão se introduzindo no meu caminho. Então, há 10 anos, provavelmente, minha preocupação era mais com as questões ligadas aos estudos linguísticos e literários, e hoje isso se expandiu para o que a gente chama de estratégias de gestão, de planejamento, né? Sobretudo porque, desde o ano de 2004, eu assumo a gestão acadêmica da hoje Univisa, o Centro Universitário da Vitória de Santo Antão, e estou Com atualmente maestria. como reitora acadêmica, né? Então, é preciso que você, para se manter ativo em qualquer profissão, você esteja atento ao que acontece no mundo. Então, diante de uma educação 4.0, caminhando para a educação 5.0, um mundo, como eu disse, um mundo vulco, né? Volátil, célere, completamente ambíguo em vários aspectos, completamente incerto no futuro. Se você não olhar para a sua profissão hoje, se você não cuidar dela hoje, você vai se arrepender daqui a pouco. Então, Isso é a verdade. formação continuada é condição sine qua non para que você se destaque, para que você viva de maneira adequada e feliz da sua profissão. Eu quero chamar a atenção para esse detalhe, porque eu acho que a coisa mais importante de um profissional, Eduardo,
é fazer o que gosta, né? É Estou verdade. realizada sendo educadora, trabalhando com educação, sendo gestora e sendo líder de um grupo fantástico, né? É uma liderança compartilhada, um grupo que eu aprendo todos os dias. Eu boto em xeque as minhas potencialidades e as minhas fragilidades diariamente, porque nós somos seres humanos. Nós somos iguais, né, a rio caudaloso, igual a língua. Nós não vamos ser os mesmos amanhã. Aquela É metáfora verdade. usada por Marcos Wagner. Isso. A Então, gente está nos resumindo, últimos. eu falei Tá. Então, resumindo, eu falei das habilidades, né? A questão da habilidade técnica, da habilidade didática, da habilidade política, da habilidade administrativa e da habilidade interacional. E agora, dentro de tudo isso, mais do que nunca, essa habilidade tecnológica, né? Com certeza. Um letramento digital. E eu acrescentaria a isso, minha gente, que você não conseguirá desenvolver essas habilidades se você não se desenvolver enquanto comunicador e usuário efetivo da linguagem Da humana, linguagem. da língua portuguesa, que é o nosso objeto. Um profissional que não faz uso adequado desta ferramenta não tem menos chances de atingir as suas metas. Hoje a gente está nos últimos 15 minutinhos de live, mais ou menos, já são 8h17 e o tempo passa muito rápido quando a gente está falando de coisa boa, né? Falando de coisa que inspira e principalmente falando com gente que inspira. Eu quero registrar aqui a presença do professor Tony, professor é um querido, secretário de Educação da cidade de Chechel, aí, que vem se destacando, né? Enquanto uma cidade do interior que vem crescendo exponencialmente. E professor Antonino, né, que a gente, os mais chegados conhecem como Tony, que vem se destacando no interior de Pernambuco, enquanto uma cidade que está crescendo no IDEB, está trazendo uma educação de qualidade. Então, parabéns, professor. Foi meu professor da especialização, hoje é um amigo, e a gente sempre está trocando figurinhas e por aí. Professor Darlindo também, professor da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro Acadêmico de Vitória, que também é parceiro da GRE, sempre está acompanhando a gente nas lives. O pessoal da CGDE, o pessoal da Univisa, que também está conectado aqui. Verônica, né, a coordenadora do curso de Psicologia, que está assistindo a live. Um abraço a todos. Minha Zéza, que está aqui sempre acompanhando. Hoje, a gente está nos últimos 10 minutos, né, de live. Eu queria que tu falasse um pouco, para a gente antes da gente ir para os agradecimentos, sobre as possibilidades que a gente pode encontrar na carreira docente. Possibilidade formativa, possibilidade de empreendimento e tudo mais. Eu já falei, Eduardo, aqui, que a profissão da educação é aquela que, de fato, não vai te deixar nada na mão, né? Porque qualquer que seja a área que você atue, você tem em suas mãos algo que é imaterial. Eu digo imaterial no sentido que ele não é mensurável como se fosse um valor econômico, né? Você tem em suas mãos um conhecimento, você tem bagagem de conhecimento. Então, primeiro construa essa bagagem de maneira muito sólida, tá? Aprenda, estude, né? Dedique-se àquilo que você quer fazer. Seja bom no que você faz, é o primeiro passo. E o segundo passo é você buscar as alternativas ligadas à sua área. No caso da nossa profissão, formados em letras e atuantes na área, né, nós, além de professores de educação básica, professores da pós-graduação lato sensu, professores da pós-graduação estricto sensu, mestrado, doutorado, nós também podemos desenvolver pesquisas, todos os profissionais da academia podem desenvolver pesquisas, nós podemos desenvolver extensão e nós podemos atuar em diversos segmentos da sociedade. Desde a sala de aula, como eu falei, até esse campo vasto, que é o campo da internet, passando pelo processo de editoração, de revisão de textos,
pelo processo de construção de material didático, pelo processo de coordenação pedagógica, gerenciamento de equipes, gestão de colégios, né? Empreendedor no sentido de ter empresa mesmo privadas para a oferta da educação de qualidade, tanto a educação básica quanto o ensino superior. Enfim, você tem uma gama de espaços em que você pode atuar. Você não vai ficar restrito exclusivamente à sala de aula, porque você tem na mão um objeto que é valiosíssimo, que é o conhecimento. E há sempre as pessoas querendo aprender a partir disso. Então, para quem por acaso nos ouve agora e está preocupado, né, com todas essas incertezas, o bom é que você foque nisso que eu estou dizendo. Cuide da sua formação agora, para que você possa colher os frutos no final. Então, você faz um ensino médio, uma graduação. Claro que hoje em dia, Eduardo, eu quero chamar a atenção para aquela geração que logo, né, quer, a partir do ensino médio, já no ensino médio, adentrar no mercado de trabalho. Mas, olha, isso não é uma coisa de agora. Eu contei para vocês que eu comecei assim, né? Lá no ensino médio, eu já comecei a trabalhar. Então, nada impede que você trabalhe e estude agora. O momento de você se organizar para o futuro é agora. Que você tem garra, que você tem coragem, para você traçar muito bem a sua carreira. Administre bem o seu tempo, para que você possa fazer de tudo um pouco, experienciando todos esses espaços que lhes são disponibilizados e tirar de tudo isso o aprendizado daquilo que lhe serve. Mas a trajetória formal leva você do ensino médio para uma graduação, que esteja na modalidade de bacharelado, licenciatura, um tecnológico, cuja duração do tempo é menor de 2 anos, né? Mas não forma um profissional de excelência numa graduação. Então, se você quer ser um profissional de excelência, continue estudando, faça uma especialização, que é o que a gente chama de pós-graduação lato sensu, faça um mestrado, faça um doutorado, faça um pós-doc e não esqueça da formação em paralelo, né? Da formação complementar, que são os cursos livres, os cursos de extensão. Manter, que eu falei no começo, manter, sobretudo, o network. Tá? Veja quantos amigos queridos estão conosco aqui, gente de vários lugares, de várias cidades que estão conosco, né? Participando desse nosso debate sobre empreendedorismo feminino. E se você é mulher e você quer seguir essa carreira, se você quer se destacar, não deixe jamais que as representações negativas dos outros tire a sua fome de atingir os seus objetivos. Tá? Com certeza. Não se deixe subjugar. Não aceite menos. Agora, faça por onde ter menos. Isso é muito importante. Ter e ser mais, né? Isso, ter no sentido do conhecimento, né? Ter mais conhecimento, para que você possa cobrar mais. E quando eu falo em cobrar mais, é respeito, né? O lugar que você merece estar, né? E você não passar por determinadas situações que a gente vê tantas outras pessoas dizendo. Quando eu dou formação de professores, eu digo o seguinte: não gosto daquela imagem, você que foi meu aluno sabe disso, não gosto daquela imagem de professor arrastando um chinelo velho no pé, um borná na cintura. Porque eu acho, porque eu acho com muita certeza que um profissional de sucesso, ele precisa também cuidar da sua imagem. Ele precisa dizer aos alunos, aos alunos dele e a toda a sociedade que ele é um profissional respeitável. Perfeito. Além de todo conhecimento, ele entra e sai de qualquer situação. Eu quero também mandar um beijo para Antonino. E olha que coisa maravilhosa. A Secretaria de Educação de Chechel, que está sob a batuta de Antonino Matias, tem diversas mulheres atuando lá, líderes, né, se destacando e conduzindo junto com o secretário de Educação
Chechel a esse patamar que agora está. Eu quero também chamar atenção para a Kátia Monteiro, à frente dessa GRE gigante, a GRE Mata Centro, e ela, num período de pandemia, vem fazendo um trabalho fantástico. Parabéns, Pois Kátia. é. Parabéns mesmo. Eu admiro demais essa mulher. Josiane, que é a coordenadora da CGDE, ela está agradecendo a parceria com a Univisa, a parceria com você, a sua disponibilidade de estar junto com a gente. Um abraço também, Josiane, né, que é a nossa, que a gente chama a nossa querida chefe, né, que está lá sempre com a gente. E a gente tem todas as chefias da GRE, né, as coordenações são mulheres, tem a professora Kátia, que é a gestora, e é muito interessante. Eu fico só admirando e aprendendo do meu local, né? E quando eu propus o tema, né, Gil, empreendedorismo feminino e carreira docente, aí fica a pergunta, mas existe empreendedorismo feminino e empreendedorismo masculino? O empreendedorismo feminino está no sentido de se reinventar, né? Por quanto tempo a mulher não teve uma representação de que não sabia liderar, de que não servia para liderar? E hoje a gente vê que as empresas e os lugares, as corporações que dão mais certo, têm mulheres líderes, tem mulheres comprometidas ali. E eu fico impressionado com a força que as mulheres têm, porque eu fico pensando, meu Deus, como é que fulano ou ciclana consegue cuidar de casa, cuidar de filho, fazer mestrado, fazer doutorado, dar aula em faculdade, dar aula em escola, dar aula de reforço, corrigir trabalho acadêmico? Eu fico pensando, meu Deus, é uma força muito grande e é muito especial. E muito a gente está Eduardo, nos acho que isso últimos que você fala... 5 minutos. Oi? Último, perfeito. Só rapidinho nisso que você fala, que eu acho que é muito importante que a gente foque bem no que você falou, na questão do feminismo, empreendedorismo feminino e todo esse trabalho que a mulher tem. Sobretudo nos dias atuais em que ela está tendo que trabalhar em casa e tendo que lidar muitas vezes sem uma ajudante doméstica, porque teve que dispensar em função, ou né, não manter na sua casa em função de todo esse processo de contaminação, e ela está tendo que se virar, cuidar de tudo. Isso, com certeza. Eu queria aqui roubar, eu faço minhas as palavras ouvidas outro dia por uma entrevistada, que diz o seguinte: salve as mulheres, mães de meninos. Deus as orientem para que elas possam criar bem esses meninos de hoje, para que no futuro, as mulheres do futuro, não tenham que ser multitarefas como nós mulheres hoje do século XXI. Ainda somos multitarefas e ainda há um caminho muito longo a ser percorrido para que a igualdade de direitos e deveres, né, entre homens e mulheres. Gente, feminismo não é querer tudo para a mulher, é querer direitos iguais entre homens e mulheres e divisão de tarefas e salário bom para todo mundo. Tantas mulheres, a gente tem aqui a professora Emanuela da Univisa, filha de Tequinha, um abraço para a Emanuela, um abraço para Tequinha. Cris da CGIP está por aqui, Adriana, que é a chefe da UFM, Luísa, a chefe da CGIP, minha parceira aqui no Instagram. Eu e Luísa tem um contato quase que 24 horas por dia resolvendo as coisas do Instagram. Um abraço também para a Kátia, né, nossa gestora, por ter proporcionado esse espaço. Um abraço para a Gilberlândia. Eu confesso que eu iniciei nervoso, eu digo, meu Deus, eu vou falar com o Gil, uma pessoa que me inspirou tanto, minha professora. E hoje em dia a gente está falando assim, cara a cara, né? Mas deu tudo certo, né? E que a gente consiga, sim, faltou citar as possibilidades formativas, né, que a FITVIS oferece com relação à carreira docente, né? Que a Univisa oferece com relação à carreira docente, as licenciaturas. Isso mesmo, Eduardo. Nós estamos, inclusive, nos adaptamos completamente. Nosso vestibular digital está aberto, as inscrições pelo nosso portal, univisaedu.br. Nós temos a pós-graduação lá, Censo, e aguardem, em breve, novidades maravilhosas, viu? Olha Acessem aí. Lá para saber. 10 segundos restantes. Demais. Pode agradecer. Já me despedindo, eu quero agradecer muitíssimo a sua gentileza em me convidar. Tá bom.